Quer saber quais são os 3 maiores mitos de um ensaio fotográfico? Então fica comigo até o final desse vídeo. E aí, gente, como estão? Eu sou a Carol Pereira e bem-vindos ao meu canal Fotografia Sem Segredo. No vídeo de hoje eu vou contar para você quais são os maiores mitos envolvendo um ensaio fotográfico e que, sem sombra de dúvidas, é unanimidade entre todos os meus clientes. Inclusive, eu aposto que você também pensa que todos esses mitos são verdade, mas agora eu vou desmistificar tudo isso, gente. E um detalhe, eu falo isso porque eu também pensava quando eu não era fotógrafa, mas eu acreditava que era importante, que era muito verdade todos esses mitos. Então, depois de você saber quais são eles, eu quero que você comente aqui nesse vídeo se você acreditava que algum deles era verdade absoluta também, tá? Quero saber, e não vale mentir, hein? Então vamos para o primeiro grande, super, hiper, mega mito de um ensaio fotográfico, que é: o dia precisa ter sol para o ensaio sair lindo, perfeito e maravilhoso. Precisa ter sol, não pode estar nublado, não pode ter nuvens, tem que ter um céu azulzinho lindo, maravilhoso, e as fotos ficam mais lindas no sol. E não, gente, não é assim que funciona. O sol costuma atrapalhar o ensaio fotográfico por diversos motivos, mas o principal deles é atrapalhar a captura da foto mesmo. Por quê? Porque quando nós temos uma modelo exposta ao sol, a luz fica muito dura, muito difícil de ser trabalhada. Inclusive, quando temos sol, vários fotógrafos procuram lugares que tenha sombra para fazer aquelas fotos naquele horário. Então acaba limitando os cenários das fotos, por exemplo. Tem um lugar lindo ali, mas tem muito sol e não vai ficar legal se a gente fizer as fotos ali. Então a gente vai ter que ir lá procurar um lugarzinho que tenha sombra, por mais que ele não seja tão bonito assim. Mas é claro que isso não é regra de 100% dos casos e que algumas vezes o sol fica bonito sim, mas é muito mais fácil e fica sim muito mais bonito uma luz suave de um dia nublado, por exemplo, do que um dia com sol. A luz do meio-dia, por exemplo, é a pior luz que existe. Então, normalmente eu, por exemplo, prefiro agendar os meus ensaios mais à tardinha, que eu sei que a luz já vai estar começando a ficar um pouquinho mais suave, já vai ser mais fácil de trabalhar ela e, consequentemente, o ensaio vai ficar muito mais bonito, porque é a minha preferência uma luz mais suave do que uma luz dura direto com o sol no rosto. E sem contar os outros motivos, né, gente? É muito quente para modelo, vai fazer sombra no rosto, o rosto tem que estar muito bem posicionado para não fazer aquela sombrinha no nariz ou a sombra dos cílios. Então o fotógrafo precisa ter muito mais habilidade, não vai ficar tão livre para criar qualquer pose que ele gostaria, como se estivesse um dia nublado, por exemplo. Então esse, sem dúvidas, é o maior mito de todos. Os meus clientes, inclusive, quando amanhece o dia nublado ou não está marcando o sol, eles já pensam em logo remarcar, mas mal sabem eles que é totalmente ao contrário. Se você marcar o seu ensaio e o dia estiver nublado, é o seu dia de sorte. E o segundo mito de um ensaio fotográfico é sobre o tempo. Vai dar tempo de fazer as minhas fotos? Por quê? Porque normalmente os fotógrafos preferem fotografar mais à tardinha, ou seja, eu marco os meus ensaios em torno de 1 a 2 horas antes de acontecer o pôr do sol. E a pergunta que eu sempre recebo quando eu mando os horários para o cliente é: vai dar tempo de fazer todas as minhas fotos sem correria? E a resposta é sim, vai, com certeza. Vai dar tempo de fazer até mais fotos do que você gostaria. Ao contrário do que muita gente pensa, nós não precisamos ficar o dia inteiro fotografando, até porque, como eu falei pra vocês, o sol é um fator que atrapalha bastante na hora de fazer fotos. Então não faz sentido a gente começar no início da tarde ou até mesmo começar de manhã e ir até a tardinha, que é o melhor horário de luz, fotografando. Não tem porquê isso, porque provavelmente as primeiras fotos nem vão ficar tão boas assim, e também porque você teria muita foto pra escolher, né, gente? Seria um dia extremamente cansativo e é algo que não tem necessidade
necessidade, porque é muito melhor nós fazermos as fotos com muito mais qualidade em um horário que nós tenhamos uma luz boa, por exemplo, do que fazer várias fotos que não tenham a luz tão linda assim e que não faz sentido nenhum você ficar o dia inteiro fotografando, porque as câmeras hoje em dia têm uns cliques muito rápidos. Às vezes os meus clientes nem percebem e falam: ah, tu já tirou umas 10, 20 fotos. Eu digo: não, eu tirei 200 fotos. O cliente não tem muita ideia de quantas fotos o fotógrafo conseguiria tirar ali naquele intervalo de tempo, que para ele é o suficiente. Mas é claro, gente, eu tenho que deixar bem claro aqui que cada fotógrafo tem a sua preferência. Eu estou falando da minha e da maioria dos fotógrafos que eu conheço. E também temos que levar em conta outra coisa, que é a questão do deslocamento. Se você vai fazer um ensaio fotográfico em vários locais, aí sim, ok, você realmente precisa de mais tempo para o seu ensaio fotográfico. Mas se, por exemplo, o seu ensaio é em uma locação só, ou duas, ou três no máximo, que são pertinho uma da outra, não faz o menor sentido você passar o dia inteiro fotografando. E se você está gostando desse vídeo, não esquece de deixar o seu like aqui, se inscrever no meu canal e ativar as notificações para não ficar de fora de nenhum conteúdo como esse. E o terceiro mito de um ensaio fotográfico é: o lugar que eu vou fotografar precisa ser um lugar cinematográfico, ele precisa ser lindo, perfeito, maravilhoso e tudo de bom. E não, gente, não é bem assim que funciona. Você já deve ter visto no Instagram, por exemplo, vários lugar versus foto. Inclusive eu tenho um vídeo aqui somente de lugar versus foto, e a maioria dos shorts que eu faço são de lugar versus foto, e uma parte considerável dos locais que nós fotografamos não são lugares tão lindos assim. Por quê, gente? Porque os olhos dos fotógrafos já são treinados para isso. Eles veem uma beleza linda, absurda, às vezes num matinho ali que tem umas florzinhas ali bem perdidas, e vocês vão ver o resultado e fica lindo, maravilhoso. Então a minha dica é: não se preocupem com isso. Confiem no fotógrafo de vocês, converse com ele e fale como você gostaria o local, e confie nele para escolher, porque com certeza ele vai escolher o melhor lugar, o local mais bonito para o seu ensaio fotográfico. E gente, eu já passei por tanta coisa, principalmente quando a gente começa na fotografia, isso é bem complicado. Porque eu, por exemplo, comecei super nova na fotografia. Eu tinha o quê? Uns 17, 18 anos. Então as pessoas já tinham esse pé atrás comigo: ah, uma novinha ali, não vou confiar tanto assim nela, não. Aí vou levar uma pessoa para um lugar que não é bonito. Pronto, acabou. Essa fotógrafa é péssima, as fotos não vão ficar bonitas nesse local. O meu início foi um pouquinho difícil nesse quesito. Tem que ficar ali provando que sim, o ensaio vai ficar lindo, que a pessoa pode confiar. Então, se você acreditava em algum desses mitos que eu acabei de contar agora, não esquece de deixar aqui nos comentários, que eu vou amar ver se vocês também acreditavam em tudo isso, como eu acreditava quando eu não era fotógrafa ainda. E um beijo, eu te vejo no próximo vídeo. Tchau!